muitas pessoas equivocadamente entendem o feminismo erradamente, né? Eles acham que o feminismo é apenas ser feminina e toda mulher tem que ser feminina, feminista, mas elas não entendem o que está de trás, pelo menos o que está atrás dos bastidores dessa máscara dessa palavra, dessa ideologia, né? Feminismo. Então, de inicial, eu queria que você falasse pra gente isso, como surgiu ali essa ideia. Não sei se a gente pode dizer macabra, né? O feminismo em si, a ideologia é macabra, né? Ela é macabra. Então, primeiramente, o movimento feminista subentende-se que a maioria das pessoas tem a confusão de dizer assim, toda mulher feminina, ela é feminista. E a gente tem que distinguir um do outro. Ser feminina é algo, ser feminista é outro. Então, a ideologia feminista, ela traz o quê? Ela traz um parâmetro, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nesse quesito, tudo aquilo que ele traz, aparentemente, quando a gente não estuda, quando a gente não sabe interagir no assunto, toda a temática que envolve essa ideologia, ela aparenta uma coisa, quando você começa a estudar, principalmente as meninas que estão entrando na faculdade, que começam ali a sua vida acadêmica, elas já são impulsionadas a entrar nessa linha. Então, quando elas começam a ler, isso daí, a princípio, é como conto de fadas. Porque nada mais a gente tem que envolver o feminismo com a política. Por quê? Porque ser mulher, cristã e feminista, não dá. As duas coisas... Não tem como. Não se divergem entre si. Ou se é cristã, ou se é feminista. Aí a gente vai explicar o porquê desse contexto, né, que a gente tem uma ideia. Muitas das vezes, a maioria das pessoas tem uma ideia errônea a respeito disso. É como dizer assim, fulano é fascista. Mas você sabe, na íntegra, o que significa o termo? Então, ser feminina é fato, é algo. É da natureza da mulher. Ser feminina é ser graciosa. O feminismo não é gracioso. E ele, muito pelo contrário, porque nessa luta, suposta luta, né, por direitos iguais, se é por direitos iguais que elas lutam, você nunca vai ver uma feminina ser feminista, e nem o oposto. Você vai ver sempre uma feminista masculinizada. Quem é feminista e cristã, provavelmente é por ignorância no sentido... A ignorância que eu falo aqui é ignorância no sentido de falta de conhecimento. É um analfabeto funcional. Que nem, por exemplo, a pessoa ser de esquerda, e cristão é meio complicado, porque quem é de esquerda, aí é cristão, às vezes é por falta de conhecimento, porque a esquerda defende o comunismo, que é contra totalmente o socialismo, que é totalmente contra os valores bíblicos. Antibíblico. Na verdade... É o oposto, né? É o oposto do cristianismo. Então, seria isso, mas falta de conhecimento. Isso, seria. Porque, assim, o que nós temos no Brasil, infelizmente, eu vou dizer a nível de Brasil, porque é onde a gente mora. Né? Eu não posso dar dados de outros países, porque sobre outros países eu não tenho nenhuma autonomia para falar. Não estudo sobre eles, mas a nível de Brasil, o nosso analfabetismo funcional, que nada mais é do que eu leio, mas não entendo o que estou lendo. Então, se eu leio e eu não consigo interpretar da forma correta, automaticamente aquilo vai ser para mim como mantra. Então, ou seja, eu vou repetir palavras de alguém que eu considero importante ou um doutor no assunto, e aquilo ali para mim vai ter qual a relevância? Eu vou seguir uma linha de raciocínio, mas eu parei para analisar? Não. Então, ser cristã e ser feminista não dá. Chocam-se entre si. E qual o cuidado que você tem para trazer luz a esse assunto dentro da igreja, que hoje em dia não compactua com o ativismo feminista? Boa. A origem do feminismo, ele vem de quê? De algumas vertentes. A principal, eu gosto muito eu vou citar o nome dela, da deputada Ana Campaiolo. Assim, excelente. Sou seguidora dela, não vou dizer assim, sou fã, mas eu vou dizer assim, uma admiradora do trabalho dela. E sempre estou
em constante busca, porque a mulher tem conhecimento, é uma mulher que, vou te falar, no Brasil, me representa. Se eu dissesse assim para você hoje, quem me representa no Brasil, a nível de Brasil, não é por ela ser deputada, mas é pela pessoa dela, pela professora Ana Campanholo. Não pela deputada, porque deputada é por Santa Catarina, mesmo assim conheço os projetos dela e, de longe, aplaudo. Mas, assim, voltando à sua pergunta, o feminismo, ele traz o quê? Ele traz para nós vamos assim dizer, uma preocupação muito grande, porque dentro da igreja ainda é um tabu falar sobre diversos assuntos, principalmente esse. Feminismo. Por quê? Porque nós vivemos em um país onde o analfabetismo funcional é muito grande. Nós temos o mau hábito da leitura. E quem pouco lê, pouca compreensão tem. Isso a gente sabe, né? Isso é fato. Então, quando você não se interage no assunto, não busca a fundo e você pega fontes rasas, você se torna o quê? Uma massa de manobra. E uma coisa só repete o que ouve. Só repete o que o outro está dizendo. Por exemplo, se você considera alguém importante, por exemplo, eu considero Ana Campanholo, na minha concepção, importante. O que eu faço? Eu estudo os conteúdos dela e também de outros. Então, eu faço análise e, por aí, eu tiro. O que me dá clareza? A palavra de Deus. Entendeu? A gente tem várias vertentes aí onde a gente entra. Qual é o voto de Minerva? É a palavra de Deus. O capitalismo é agressivo? É. Porém, ele é o mais próximo que nós temos de dizer que é aceitável, pelo fato de que tanto o capitalismo como a direita, ela vê valores e está junto a valores nas quais a Bíblia valoriza e muito. Então, dizer assim, olha, eu sou o capitalista extremo, não. Porém, eu apoio certas atividades do capitalismo e desaprovo totalmente o socialismo, o comunismo. Por quê? Porque aí eu vejo que um choque com a minha cosmovisão, que é a minha fé em Cristo. Os dois se chocam, e quando os dois se chocam, são dois mundos. É como se você dissesse assim, é o bem e o mal. E a palavra de Deus me dá essa clareza, para que eu possa enxergar o que está certo e o que está errado, à luz da palavra de Deus.